Onde Jesus estava durante a rebelião de Lúcifer? Esta pergunta assombra teólogos há séculos. A resposta vai abalar tudo que você pensava saber sobre a maior batalha já travada. O trono eterno pulsa com autoridade absoluta. Duas figuras compartilham a mesma glória desde antes da primeira galáxia existir. O Pai e o Filho em comunhão perfeita. Nas cortes celestiais, um querubim caminha entre chamas sagradas. Lúcifer, a criação mais perfeita já formada. Beleza inigualável. Sabedoria suprema. Criado pelas próprias palavras de Jesus para cobrir o trono divino, até que o impossível acontece. Serei semelhante ao Altíssimo. A primeira rebelião explode como trovão cósmico. O anjo mais belo torna-se o adversário mais sombrio. O céu se divide em guerra mortal. Miguel desembainha sua espada celestial. Legiões angelicais se posicionam para a batalha. O dragão e 1/3 das hostes rugem desafio contra o Criador. Mas onde estava Jesus durante esta guerra cósmica? O Filho eterno que criou cada querubim, cada serafim, cada principado e potestade. Onde estava aquele cuja palavra sustenta universos inteiros? Ele lutou ao lado de Miguel, empunhou armas celestiais, comandou exércitos contra o rebelde. Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Esta declaração do próprio Cristo revela uma verdade chocante. Jesus não estava ausente, não foi pego de surpresa, não estava desarmado. Ele estava exatamente onde precisava estar. Sua posição durante a maior batalha já travada esconde um mistério que explica por que Deus permitiu a rebelião. Por que o Criador observou sua criação mais bela se voltar contra ele? E por que a queda de Satanás não foi derrota divina, mas estratégia eterna? A verdade vai transformar sua compreensão sobre guerra espiritual, sobre o plano de Deus e sobre quem realmente controla esta batalha entre bem e mal. Prepare-se para descobrir onde Jesus estava quando o impossível aconteceu. O Verbo que criou o querubim. No princípio, antes que qualquer mundo existisse, antes que a primeira galáxia girasse no vazio, havia apenas Ele, Jesus, o Verbo eterno, compartilhando a mesma glória com o Pai desde a eternidade passada. Quando Deus decidiu criar, foi através do Filho que tudo veio à existência. João deixa isso cristalino. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cada átomo, cada estrela, cada anjo, tudo criado pela palavra poderosa de Jesus. E entre todas as criações angelicais, houve uma que superou todas as outras em beleza e perfeição: Lúcifer. O profeta Ezequiel nos revela detalhes impressionantes sobre este ser extraordinário. Lúcifer era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Suas vestes eram adornadas com pedras preciosas: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Ouro trabalhado artisticamente cobria seu corpo. Mas aqui está o mistério que poucos compreendem. Foi Jesus quem o criou. Pelas próprias palavras do Filho, Lúcifer veio à existência. O mesmo Jesus que mais tarde caminharia pelas ruas empoeiradas da Palestina foi quem formou o querubim mais magnífico já criado. A ironia é devastadora. O Criador formando aquele que se tornaria seu maior adversário. Lúcifer não era um anjo comum. Ezequiel o descreve como querubim da guarda ungido. Ele tinha acesso direto ao trono de Deus. Cobria o lugar santíssimo com suas asas. Era inculpável em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado. Imagine a cena: Jesus, através de sua palavra criadora, formando este ser de beleza incomparável. Cada detalhe planejado com perfeição divina. Cada atributo concedido com propósito eterno. A sabedoria, a beleza, a posição privilegiada, tudo obra das mãos do Filho. E Jesus sabia exatamente o que estava fazendo.
O Criador não foi pego de surpresa pela futura rebelião. Quando formou Lúcifer, Jesus já conhecia o final da história. Ele viu o orgulho que nasceria no coração do querubim, viu as 5 declarações de rebelião que destruiriam a harmonia celestial, viu a guerra que dividiria o céu, e mesmo assim, ele o criou. Esta verdade revela algo profundo sobre a natureza de Deus. O Senhor não cria por acidente. Cada ser, cada circunstância, cada evento serve a um propósito maior dentro do plano eterno. Mesmo a rebelião de Lúcifer estava prevista na mente divina antes da fundação do mundo. Paulo confirma esta verdade em Colossenses. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tronos, soberanias, principados, potestades. Toda a hierarquia angelical veio à existência através de Jesus. Isso inclui Lúcifer em sua posição original como querubim guardião. Mas havia algo único na relação entre Jesus e Lúcifer. Entre todas as criaturas angelicais, este querubim foi colocado na posição mais próxima do trono. Ele andava no meio das pedras afogueadas, uma referência ao lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifesta com maior intensidade. Lúcifer era, literalmente, a obra-prima da criação angelical de Jesus. E aqui reside o mistério que nos leva à pergunta central. Se Jesus criou Lúcifer perfeito, se conhecia seu futuro, se previu sua rebelião, onde estava o Filho quando tudo desmoronou? A resposta começa a se formar quando entendemos que a relação entre Criador e criatura nunca é de igualdade. Por mais perfeito que Lúcifer fosse, por mais privilégios que possuísse, ele permanecia sendo uma criatura. Jesus era seu Criador. A distância entre eles era infinita. Mas Lúcifer esqueceu desta verdade fundamental. O querubim ungido começou a contemplar sua própria beleza, sua sabedoria, sua posição privilegiada. E um pensamento terrível nasceu em seu coração perfeito. Se ele era tão magnífico, por que não poderia ser igual a Deus? Jesus observava tudo. O Criador, vendo sua criação mais perfeita, lentamente se corrompendo. O orgulho crescendo como câncer no coração que antes era puro. A inveja nascendo onde antes havia adoração. E Jesus não interveio. Por quê? Porque havia algo maior acontecendo. Um plano que abrangeria não apenas a rebelião angelical, mas a criação do homem, a queda no Éden e a própria encarnação do Filho, para redimir aquilo que se perdeu. Lúcifer foi criado com livre-arbítrio. A capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre a submissão e a rebelião, era parte essencial de sua natureza. Jesus não criou robôs programados para adorar. Ele criou seres inteligentes, capazes de amor genuíno e, consequentemente, capazes de rejeição. A primeira escolha de Lúcifer foi adorar. Por um período impossível de mensurar, o querubim cumpriu perfeitamente seu propósito. Cobria o trono com reverência, servia com alegria, adorava com pureza. Mas então veio a segunda escolha, e dessa vez, Lúcifer escolheu o mal. O versículo em Ezequiel é devastador. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade, no ser mais perfeito já criado por Jesus. O impossível acontecendo diante dos olhos do Criador. E onde estava Jesus neste momento crucial? Ele estava exatamente onde sempre esteve, no trono, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, conhecendo o fim desde o princípio, permitindo que sua criação exercesse o livre-arbítrio que ele mesmo havia concedido, porque Jesus sabia que a rebelião de Lúcifer, por mais dolorosa que fosse, serviria a um propósito eterno. Ela revelaria a natureza do verdadeiro amor.
Mostraria a diferença entre adoração forçada e adoração escolhida e prepararia o caminho para a maior demonstração de amor já vista, a cruz do Calvário. O Criador assistiu sua obra-prima se destruir e em seu coração divino já estava planejando a obra de recriação que restauraria tudo que foi perdido. Jesus observava. Do trono eterno, o Criador contemplava sua obra-prima angelical começar a se desfazer, não como espectador passivo, mas como aquele que conhece o fim desde o princípio. O Verbo que formou Lúcifer agora testemunhava o impossível. Perfeição escolhendo imperfeição. O primeiro sinal apareceu como uma rachadura quase imperceptível na alma do querubim. Lúcifer contemplava sua própria beleza no reflexo das pedras preciosas que adornavam seu ser. As esmeraldas, os diamantes, o ouro trabalhado artisticamente, tudo criação de Jesus, começaram a funcionar como espelhos de vaidade. O que deveria dirigir adoração ao Criador passou a alimentar orgulho na criatura, e Jesus via tudo. O coração do querubim, antes transparente como cristal puro, começou a escurecer. Pensamentos que nunca deveriam existir em um ser perfeito começaram a brotar como ervas daninhas em solo sagrado. Por que ele deveria se curvar? Por que deveria servir? Se era tão magnífico, tão sábio, tão poderoso, por que não poderia ser igual? A Bíblia revela os pensamentos exatos que nasceram no coração de Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de rebelião, 5 golpes contra a autoridade divina, cada uma delas observada pelo próprio Jesus. Eu subirei ao céu. Lúcifer já estava no céu, mas queria subir além de sua posição designada. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria autoridade sobre outros anjos. No monte da congregação me assentarei. Desejava ocupar o lugar de adoração destinado apenas a Deus. Subirei acima das mais altas nuvens. Ambicionava transcender os limites da criação. Serei semelhante ao Altíssimo. A declaração final, igualdade com o Criador. Cada pensamento rebelde era conhecido por Jesus antes mesmo de ser formado. O filho via a teia de orgulho se tecendo na mente do querubim. Via a adoração se transformando em ambição. Via o amor se corrompendo em inveja. E não interveio. Esta é a verdade que poucos compreendem. Jesus não foi pego de surpresa pela rebelião de Lúcifer. Ele não estava distraído com outras questões cósmicas. Não estava ausente do trono quando o primeiro pecado nasceu. Ele estava presente, consciente e permitiu que acontecesse. Por quê? Porque interromper a corrupção de Lúcifer no meio do processo seria negar o próprio dom que ele havia concedido, o livre-arbítrio. Jesus criou seres inteligentes capazes de amor genuíno, e amor genuíno só pode existir quando há liberdade real de escolha. Forçar adoração não é amor, é programação. O Criador assistiu sua criação mais perfeita fazer a escolha que destruiria sua perfeição. E em seu coração divino já estava calculando o preço da redenção que um dia ofereceria a outras criaturas que também escolheriam mal. Lúcifer não despertou um dia decidido a se rebelar. O processo foi gradual, quase imperceptível no início. Pequenos pensamentos de autoexaltação, momentos sutis de resistência à autoridade, comparações silenciosas entre sua glória e a glória de Deus. Jesus observava cada etapa desta degeneração espiritual. O querubim começou a questionar por que deveria cobrir o trono com adoração quando ele mesmo era tão glorioso. Por que suas asas deveriam se dobrar em reverência quando sua beleza rivalizava com a própria criação?
Porque sua sabedoria deveria ser submetida quando ele compreendia tanto sobre os mistérios divinos. A serpente da dúvida se enroscou ao redor dos pensamentos de Lúcifer, e Jesus via cada volta, cada aperto, cada veneno sendo injetado na mente perfeita. Ezequiel revela o momento exato da corrupção total. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A palavra achou no hebraico sugere algo que foi descoberto, revelado, trazido à luz. A iniquidade estava se formando secretamente no coração de Lúcifer, até que finalmente se manifestou. E quando isso aconteceu, Jesus estava lá. O Criador não apenas observou a primeira corrupção da história, ele permitiu que ela seguisse seu curso natural. Porque havia um plano maior em movimento, um plano que envolveria a criação do homem, a queda no Éden e a própria encarnação do Filho para redimir aquilo que o pecado destruísse. Lúcifer pensava estar enganando a Deus com seus pensamentos rebeldes. Imaginava que sua conspiração mental era secreta, oculta do conhecimento divino. Não sabia que cada traição estava sendo testemunhada pelo próprio Criador que o formou. A transformação foi completa quando o querubim guardião decidiu agir sobre seus pensamentos, quando passou de contemplar rebelião para planejar rebelião, quando começou a seduzir outros anjos com sua visão distorcida de liberdade e igualdade. Jesus viu o momento exato em que Lúcifer cruzou a linha que separava o pensamento da ação, e ainda assim não o impediu. Porque o Criador sabia que esta rebelião serviria a propósitos eternos. Ela revelaria a natureza do verdadeiro amor versus adoração forçada. Mostraria a diferença entre humildade genuína e submissão por medo. E, mais importante, prepararia o caminho para a maior demonstração de amor já vista, o sacrifício do próprio Filho na cruz. O coração de Jesus se entristecia ao ver sua obra-prima se destruindo, mas sua mente divina já estava traçando o caminho da restauração. Não apenas para os anjos que permaneceriam fiéis, mas para uma nova criação que ainda viria, a humanidade. Lúcifer não sabia que seus atos de rebelião estavam, paradoxalmente, cumprindo o plano eterno de Deus, que sua queda prepararia o cenário para a maior vitória já conquistada, que sua derrota final na cruz do Calvário já estava determinada antes mesmo de sua primeira desobediência. Jesus observava, permitia e já planejava a redenção. O querubim corrupto imaginava estar desafiando o Criador. Na realidade, estava cumprindo seus propósitos eternos de uma forma que jamais compreenderia. E quando finalmente chegou o momento de Lúcifer agir sobre sua rebelião, Jesus estava exatamente onde sempre esteve, no controle absoluto de todas as coisas. A tensão no céu chegou ao ponto de ruptura. Lúcifer não mais se contentava com pensamentos de rebelião. Agora ele agia. O querubim que uma vez cobriu o trono com adoração começou a sussurrar heresias nos ouvidos de outros anjos. Suas palavras eram mel venenoso, seduzindo mentes angelicais com promessas de liberdade e igualdade. E Jesus observava cada palavra sendo plantada como semente de destruição. O Filho via a conspiração se espalhando pelas cortes celestiais como fogo consumindo palha seca, anjo após anjo sendo seduzido pela retórica rebelde de Lúcifer. Mentes perfeitas sendo corrompidas por promessas de poder e independência. Um terço das hostes celestiais começou a questionar a autoridade divina. Um terço dos anjos criados pelas próprias palavras de Jesus agora contemplava se voltar contra ele. E ainda assim, Jesus não interferiu diretamente. Por quê? Porque havia uma diferença crucial entre permitir e participar, entre observar estrategicamente e agir impulsivamente. O Criador entendia que esta rebelião,
por mais dolorosa que fosse, serviria a propósitos eternos que os anjos rebeldes jamais compreenderiam. Chegou então o momento em que Lúcifer abandonou as sombras. Ele se apresentou diante do trono divino e declarou abertamente sua intenção de igualdade. Não mais conspiração silenciosa, mas desafio público contra a autoridade de Deus. A proclamação ecoou pelas cortes celestiais. Declarações de independência divina, desafio direto ao Criador. Foi neste momento que Jesus agiu, não confrontando Lúcifer diretamente, mas comissionando Miguel, o arcanjo que permanecera fiel. As ordens do Filho foram claras e definitivas para liderar a batalha contra os rebeldes. Miguel recebeu a autoridade divina para liderar a batalha contra os rebeldes. Não porque Jesus não pudesse fazê-lo pessoalmente, mas porque havia papéis diferentes a serem desempenhados nesta guerra cósmica. Miguel seria o braço militar da justiça divina. Jesus seria algo muito mais profundo. A guerra explodiu com violência inimaginável. O Apocalipse descreve a cena. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Espadas de fogo cortaram a eternidade. Legiões angelicais se chocaram em batalha épica. O som do conflito reverberou através das dimensões. O próprio tecido do espaço celestial tremeu sob o impacto da guerra mais brutal já travada. E onde estava Jesus durante esta explosão de violência cósmica? Ele estava no trono, não como espectador passivo, mas como sustentador de todas as coisas. Enquanto anjos lutavam e o céu se dividia, Jesus mantinha o universo inteiro funcionando pela palavra do seu poder. Bilhões de galáxias continuaram girando, trilhões de estrelas mantiveram sua luz, incontáveis planetas permaneceram em suas órbitas. Tudo porque Jesus, no meio do caos celestial, sustentava a criação com autoridade inquebrantável. Esta era sua verdadeira batalha. Não empunhar espada contra Lúcifer, mas demonstrar que mesmo durante a maior rebelião já vista, ele permanecia no controle absoluto de todas as coisas. Miguel lutava com força angelical. Jesus lutava com poder criacional. A diferença era infinita. Lúcifer descobriu rapidamente que desafiar o Criador é uma batalha já perdida antes de começar. Não importava quantos anjos ele seduzisse, não importava quão feroz fosse sua resistência, não importava quão determinado estivesse em sua rebelião, ele era a criatura lutando contra o Criador. A batalha, embora épica, teve resultado inevitável. Miguel e os anjos fiéis prevaleceram não por superioridade numérica ou maior habilidade militar, mas porque lutavam com a autoridade daquele que os criou. Eles eram instrumentos da justiça divina, executando a vontade do Filho. Jesus não precisou descer do trono para garantir a vitória. Sua simples presença, sustentando todas as coisas, enquanto permitia que a justiça seguisse seu curso, foi suficiente para determinar o resultado. O dragão, como Lúcifer agora era chamado, foi derrotado junto com todos os seus seguidores. 1/3 das hostes celestiais descobriu que rebelião contra Deus é suicídio espiritual. Mas a parte mais impressionante desta guerra não foi a vitória de Miguel. Foi a posição de Jesus durante todo o conflito. Ele permaneceu no trono, sustentando a criação, demonstrando que sua autoridade transcende qualquer desafio que possa surgir contra ela. Lúcifer imaginou que poderia guerrear contra Deus e vencer. Descobriu que estava guerreando contra aquele que mantinha sua própria existência. Era como um peixe tentando secar o oceano que o sustenta. A derrota foi completa e humilhante. Mas Jesus ainda não havia terminado com o querubim rebelde. A expulsão do céu seria apenas o primeiro ato de um drama muito maior. O segundo ato envolveria a criação de uma nova espécie, a humanidade, e uma nova arena de batalha, a Terra.
Lúcifer pensou que perder a guerra no céu era o fim de sua história. Na realidade, era apenas o começo de um plano divino que ele jamais compreenderia. Um plano que culminaria na maior vitória já conquistada, não no céu através de guerra angelical, mas na terra através de um sacrifício. Jesus permaneceu no trono durante a rebelião, porque sabia que esta batalha prepararia o caminho para uma vitória muito maior. Uma vitória que não apenas derrotaria Satanás definitivamente, mas ofereceria redenção para uma criação que ainda nem existia. O Criador assistiu sua obra-prima se destruir, sabendo que em breve criaria uma obra ainda maior, a humanidade, e que a queda de Lúcifer prepararia o cenário para a maior demonstração de amor já vista. No exato momento em que o céu se dividia em guerra, bilhões de galáxias continuaram girando em perfeita harmonia. Trilhões de estrelas mantiveram suas chamas acesas. Incontáveis planetas permaneceram em suas órbitas precisas. Tudo funcionando com a mesma perfeição de sempre. Como isso era possível durante o maior caos já visto nas cortes celestiais? A resposta revela uma verdade sobre Jesus que poucos compreendem. Hebreus declara que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não apenas algumas coisas, não apenas quando conveniente, todas as coisas, todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mesmo durante uma rebelião cósmica, enquanto anjos lutavam com espadas de fogo e o próprio tecido do espaço celestial tremia sob o impacto da batalha, Jesus mantinha cada átomo no lugar através de sua autoridade criacional, cada elétron girando ao redor de seu núcleo, cada força gravitacional puxando com precisão matemática, cada lei física operando com consistência absoluta. Esta era uma demonstração de poder que transcendia qualquer combate militar. Miguel lutava contra demônios. Jesus lutava contra o próprio caos, impedindo que a rebelião destruísse a ordem cósmica que ele havia estabelecido na criação. A diferença entre os dois tipos de batalha era infinita. O arcanjo empunhava armas angelicais e dependia de força sobrenatural para derrotar os rebeldes. Jesus empunhava a própria realidade e sustentava a existência de tudo que existe, incluindo os próprios anjos que se rebelavam contra ele. Pense na ironia devastadora. Lúcifer tentava guerrear contra aquele que mantinha sua própria existência funcionando. Cada movimento rebelde do querubim caído só era possível porque Jesus permitia que ele continuasse existindo. Era como um peixe tentando secar o oceano que o sustenta, como uma sombra tentando destruir a luz que a projeta, como um eco tentando silenciar a voz que o origina. Completamente impossível. Mas havia uma razão profunda pela qual Jesus escolheu sustentar todas as coisas durante a rebelião, em vez de simplesmente aniquilar os rebeldes com um pensamento. Esta escolha revelava algo fundamental sobre sua natureza e seus propósitos eternos. Ele não era apenas um Deus de poder bruto, mas um Deus de justiça perfeita. Permitir que a rebelião seguisse seu curso natural até sua conclusão inevitável demonstraria para toda a criação que desafiar a autoridade divina resulta sempre em derrota total. Jesus podia ter vaporizado Lúcifer e seus seguidores no instante em que o primeiro pensamento rebelde nasceu. Mas isso não teria ensinado nada aos anjos fiéis sobre a natureza autodestrutiva do pecado. Não teria demonstrado que a justiça divina é paciente, mas definitiva. Então ele sustentou todas as coisas enquanto permitia que a guerra celestial revelasse verdades eternas. Enquanto Miguel cortava através das hostes demoníacas, Jesus cortava através do próprio tempo e espaço, mantendo a continuidade da existência. Enquanto o arcanjo defendia o trono fisicamente, o Filho defendia a própria possibilidade de existência continuar.
Cada golpe de espada de Miguel era alimentado pelo poder sustentador de Jesus. Cada movimento dos anjos fiéis era possível porque o Criador mantinha as leis que governam movimento, força e energia funcionando perfeitamente. A vitória de Miguel sobre o dragão foi real, mas dependia completamente da ação sustentadora de Jesus. Esta verdade revela por que Jesus não precisou se levantar do trono para garantir a derrota dos rebeldes. Sua mera presença como sustentador de todas as coisas tornava a vitória inevitável. Não através de força bruta, mas através de autoridade ontológica, o poder de determinar o que pode ou não pode existir. Lúcifer descobriu que estava guerreando não apenas contra um oponente mais forte, mas contra a própria base da realidade. Como poderia vencer uma batalha quando sua capacidade de lutar dependia inteiramente daquele contra quem lutava? O querubim rebelde tinha força angelical. Jesus tinha autoridade criacional. A diferença não era apenas de grau, mas de categoria completamente diferente. Era impossível para qualquer ser criado vencer o Criador, não importa quantos aliados reunisse ou quão feroz fosse sua determinação. A própria existência dos rebeldes dependia da permissão contínua daquele contra quem se rebelavam. Jesus demonstrou durante a Guerra Celestial que ele não governa através de intimidação ou força superior, mas através de necessidade ontológica. Todas as coisas dependem dele para continuar existindo. Rebelar-se contra ele é rebelar-se contra a própria possibilidade de existir. E ainda assim, ele permitiu que a rebelião continuasse até sua conclusão natural. Por quê? Porque esta guerra preparava o caminho para uma demonstração ainda maior de seu caráter, não apenas como sustentador da criação, mas como redentor da criação caída. A humanidade ainda não havia sido criada, mas Jesus já estava planejando como sua ação durante a rebelião angelical se conectaria com sua futura obra de salvação. O mesmo poder que sustentou o universo durante o caos celestial seria o poder que sustentaria a cruz quando ele carregasse os pecados do mundo. Lúcifer pensou que a guerra no céu era sobre poder e autoridade. Jesus sabia que era sobre preparar o caminho para amor e redenção. O querubim caído guerreou para destronar o Criador. O Criador sustentou todas as coisas enquanto planejava como um dia se tornaria criatura para salvar outras criaturas que também escolheriam se rebelar. A diferença entre os dois não era apenas de poder, mas de propósito. Lúcifer lutava para exaltar a si mesmo. Jesus sustentava todas as coisas enquanto planejava se humilhar para salvar outros. Esta verdade transformaria a guerra celestial de uma mera batalha militar em uma revelação do coração de Deus. Um coração que prefere redimir a destruir, restaurar a aniquilar, salvar a condenar. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, a guerra chegou ao fim. Mas onde estava Jesus durante esses momentos finais da guerra cósmica? Ele permanecia no trono. Não como observador distante, mas como testemunha suprema de cada movimento da batalha. E foi de lá que saiu uma das declarações mais misteriosas já feitas pelo Filho de Deus. Milênios depois, quando caminhava pelas colinas da Galileia, Jesus faria uma afirmação que deixaria seus discípulos perplexos. Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Esta não era uma metáfora, não era linguagem figurada, era o testemunho ocular de alguém que esteve presente no momento exato da expulsão. Jesus viu, mas o que significa ver na dimensão eterna?
Como o filho observou a queda do querubim rebelde e por que ele escolheu ser testemunha em vez de executor direto da sentença. A palavra ver, no original grego, carrega um significado muito mais profundo que observação casual. Implica percepção completa, compreensão total, conhecimento absoluto de cada aspecto do evento observado. Jesus não apenas assistiu Satanás cair, ele compreendeu cada nuance da queda. Viu não apenas o evento físico da expulsão, mas todas as implicações espirituais, proféticas e eternas daquele momento. O Filho estava presente em sua natureza divina onipresente, percebendo simultaneamente cada dimensão da batalha. Ele viu o orgulho se transformando em desespero no coração de Lúcifer. Viu a autoridade angelical sendo despojada do querubim rebelde. Viu o momento exato em que Lúcifer, filho da alva, se tornou Satanás, o adversário. E viu tudo isso como relâmpago cortando o céu. A velocidade da queda foi impressionante. Um momento Lúcifer estava guerreando nas cortes celestiais, no próximo estava sendo expulso para as regiões inferiores. Sem gradação, sem processo lento, como luz instantânea rasgando a escuridão. Porque a queda foi tão rápida? Porque desafiar o Criador não é processo gradual de derrota, é colapso imediato e total. Quando a criatura finalmente confronta o Criador diretamente, a diferença de poder se torna cristalina. Não há resistência possível. Não há negociação, apenas submissão à autoridade suprema ou expulsão instantânea. Lúcifer escolheu a expulsão. Jesus testemunhou o momento em que o querubim mais belo já criado descobriu a diferença infinita entre criatura e Criador. Entre rebelião e realidade, entre ambição e autoridade. Mas há um mistério ainda maior na declaração de Jesus. Por que ele precisava ter visto para depois testemunhar? A resposta revela uma verdade profunda sobre o plano eterno de Deus. Jesus não foi apenas testemunha da queda de Satanás. Ele foi testemunha necessária. Sua observação não era opcional, mas essencial para tudo que viria depois. O Filho precisava ver a origem do mal para poder ofertar a solução do bem. Precisava testemunhar a primeira rebelião para poder conquistar a vitória final. Precisava observar como o pecado entrou no universo para poder planejar como o perdão sairia do coração divino. Cada aspecto da queda de Satanás que Jesus observou se conectaria com algum aspecto de sua futura obra redentora na terra. Ele viu o orgulho destruir Lúcifer e planejou como a humildade o levaria à cruz. Viu a ambição expulsar o querubim do céu e determinou como o sacrifício traria pecadores de volta para casa. Viu a rebelião resultar em morte espiritual e arquitetou como a obediência resultaria em vida eterna. Jesus foi testemunha estratégica da primeira queda para poder ser salvador eficaz da última restauração. Mas há outro elemento na declaração que poucos percebem. Quando Jesus disse, "Eu vi Satanás cair", ele não estava simplesmente relembrando o passado. Estava profetizando o futuro. A queda que Jesus testemunhou no céu era a prefiguração da queda final que ele conquistaria na terra. Satanás foi expulso das cortes celestiais, mas ainda mantinha acesso à presença de Deus como acusador dos irmãos. A expulsão era parcial, não final. A cruz mudaria isso completamente. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Satanás perdeu para sempre qualquer direito legal de acusar os redimidos. A queda, como relâmpago, que Jesus testemunhou no céu, se tornaria queda como pedra que ele executaria na terra. O Filho viu a primeira derrota de Satanás para poder garantir a derrota final de Satanás. Esta conexão entre testemunhar e redimir revela por que Jesus escolheu ser observador durante a guerra celestial. Não porque ele não pudesse lutar,
mas porque sua verdadeira batalha contra Satanás aconteceria em outra arena, não no céu através de força angelical, mas na terra através de sacrifício divino. Miguel derrotou Satanás militarmente. Jesus o derrotaria legalmente. A espada do arcanjo expulsou o adversário do céu. A cruz do Salvador o expulsaria para sempre da vida dos redimidos. Jesus testemunhou a queda como relâmpago para poder executar a queda como julgamento. Viu a expulsão temporária para poder decretar a condenação eterna. E quando finalmente chegou o momento de enviar 70 discípulos para expulsar demônios, Jesus pôde se alegrar genuinamente em sua vitória, porque sabia que ela ecoava uma vitória muito maior que ele havia testemunhado desde a eternidade. Cada demônio expulso pelos discípulos era lembrança da queda que Jesus viu. Cada cura realizada em seu nome era a antecipação da restauração que ele conquistaria. Cada vitória espiritual era reflexo da autoridade que ele sempre possuiu sobre aquele que se rebelou contra sua criação. Jesus viu Satanás cair como relâmpago porque precisava testemunhar a origem da batalha para poder vencer a guerra. E quando a guerra finalmente terminasse na cruz e no túmulo vazio, aquela queda como relâmpago se tornaria queda como avalanche, definitiva, irreversível, eterna. O Filho foi testemunha da primeira derrota do adversário para poder ser o autor da derrota final do adversário, a sentença do juiz eterno. Satanás e seus anjos jaziam derrotados, expulsos das cortes celestiais. Mas a guerra não havia realmente acabado. Restava o momento mais solene de todos, a sentença final. Jesus se levantou do trono, não para lutar. A batalha militar estava encerrada, não para perseguir. Os inimigos já haviam sido expulsos. Ele se levantou para exercer sua autoridade suprema como juiz de toda a criação. Este era o momento que definiria o destino eterno de 1/3 das hostes celestiais. O Filho havia testemunhado cada aspecto da rebelião. Viu o orgulho nascer no coração de Lúcifer, observou a corrupção se espalhar pelas cortes celestiais, permitiu que a guerra seguisse seu curso natural, sustentou o universo durante o caos. Agora chegara a hora da justiça. A autoridade para julgar não pertencia a Miguel, por mais valoroso que tivesse sido na batalha. Não pertencia aos serafins, por mais santos que fossem. Não pertencia a nenhum anjo criado, não importa sua posição na hierarquia celestial. Pertencia exclusivamente ao Criador. Jesus havia formado cada um dos anjos rebeldes através de sua palavra. Conhecia cada detalhe de suas naturezas, cada capacidade de suas mentes, cada limite de suas forças. Se alguém tinha autoridade para determinar suas consequências, era aquele que os trouxe à existência. A sentença que saiu dos lábios do Filho foi simples, definitiva e irrevogável. Banimento permanente, não aniquilação. Isso seria misericórdia rápida demais, não prisão temporária. Isso sugeriria possibilidade de restauração. Banimento, expulsão completa e definitiva da presença divina, das cortes celestiais, do lugar de privilégio que uma vez ocuparam. Lúcifer, que desejou ser semelhante ao Altíssimo, descobriu que seria o mais baixo de todos os seres. O querubim que cobriu o trono se tornaria o adversário condenado a vagar nas regiões inferiores. Mas havia algo peculiar na sentença de Jesus. Ela não foi pronunciada com ira descontrolada ou sede de vingança. Foi declarada com a mesma autoridade tranquila com que ele havia criado os mundos. Esta era justiça perfeita sendo executada por amor perfeito. Jesus não condenou Satanás por ódio pessoal, mas por necessidade cósmica. Permitir que a rebelião permanecesse no céu corromperia para sempre a santidade das cortes celestiais. O pecado é como câncer. Se não for removido completamente, eventualmente destrói tudo ao seu redor.
A expulsão era cirurgia espiritual, dolorosa, mas necessária para preservar a saúde do universo. E Jesus realizou esta cirurgia com precisão divina. Não removeu mais do que necessário. Apenas os anjos que escolheram conscientemente se rebelar. Não removeu menos do que necessário. Toda a influência corruptora foi eliminada completamente. 2/3 das hostes celestiais permaneceram. 1/3 foi banido. A justiça foi satisfeita sem que a misericórdia fosse negada aos inocentes. Mas há um aspecto da sentença que revela algo profundo sobre o caráter de Jesus. Ele não apenas pronunciou o julgamento, ele assumiu responsabilidade por suas consequências futuras. O Criador sabia que banir Satanás das cortes celestiais não eliminaria o problema do mal no universo, apenas o relocalizaria. O adversário expulso buscaria outras arenas para continuar sua rebelião, outras criaturas para seduzir, outras formas de desafiar a autoridade divina. E Jesus já havia decidido como lidaria com essas futuras consequências. No momento em que pronunciou a sentença de banimento sobre Satanás, o Filho já estava planejando sua própria descida, não como juiz condenando rebeldes, mas como Salvador redimindo vítimas. A humanidade ainda não havia sido criada, mas Jesus já sabia que Satanás tentaria corromper a nova criação, assim como havia corrompido os anjos. E quando isso acontecesse, o mesmo juiz que expulsou o adversário do céu se tornaria sacrifício na terra. Esta conexão revela por que a sentença de Jesus sobre Satanás foi pronunciada com autoridade tão serena. Não era apenas punição por crimes passados, era preparação para a vitória futura. Cada aspecto do julgamento de Satanás prefigurava algum aspecto da obra redentora de Cristo. O banimento das cortes celestiais preparava o caminho para o convite das cortes celestiais aos redimidos. A expulsão do paraíso perdido antecipava a entrada no paraíso restaurado. Jesus julgou Satanás, sabendo que um dia julgaria a si mesmo em favor daqueles que Satanás tentaria destruir. O adversário foi condenado pelas próprias palavras que havia pronunciado. Suas 5 declarações de rebelião se tornaram 5 acusações de culpa. Cada ambição orgulhosa se transformou em evidência de corrupção irreversível. Mas Jesus seria justificado pelas próprias palavras que pronunciaria. Suas declarações de amor, perdão e sacrifício se tornariam fundamento de esperança para pecadores arrependidos. A diferença entre os 2 julgamentos seria infinita. Satanás foi julgado por sua própria escolha consciente de rebelar-se contra o bem. Jesus seria julgado pela escolha consciente de morrer pelo bem de outros. Um julgamento resultou em condenação merecida. O outro resultaria em salvação imerecida. A sentença sobre Satanás foi final porque ele escolheu o mal, conhecendo perfeitamente o bem. A sentença sobre Jesus seria revertida porque ele escolheu o bem, sabendo perfeitamente o custo. Quando Jesus pronunciou o banimento sobre o querubim rebelde, ele estava simultaneamente pronunciando bênção sobre pecadores arrependidos que ainda nem existiam. Esta verdade transforma a sentença final sobre Satanás de um momento de justiça severa em uma revelação de amor infinito. Jesus não julgou por prazer em condenar, mas por necessidade de preparar o caminho para redimir. O juiz que expulsou Satanás do céu seria o Salvador que abriria o céu para pecadores. A autoridade que baniu o adversário seria a mesma autoridade que acolheria os reconciliados. O poder que pronunciou sentença de morte espiritual sobre os rebeldes seria o mesmo poder que pronunciaria sentença de vida eterna sobre os redimidos. Jesus exerceu sua autoridade suprema como juiz, não para encerrar a história da redenção, mas para começá-la. O plano oculto revelado. A sentença havia sido pronunciada.
Satanás e seus anjos estavam banidos para sempre das cortes celestiais. A justiça fora executada com perfeição divina. O céu retornou à sua santidade original. Mas Jesus não havia terminado. O Filho permaneceu de pé diante do trono, não mais como juiz pronunciando condenação, mas como arquiteto, revelando o plano que esteve oculto desde antes da fundação do mundo. A rebelião de Lúcifer não foi acidente cósmico. A guerra no céu não pegou Deus de surpresa. A queda do querubim perfeito não forçou o Criador a improvisar soluções de emergência. Tudo, absolutamente tudo, servia a um propósito eterno que transcendia qualquer rebelião. Jesus havia permitido que a corrupção seguisse seu curso natural por uma razão devastadoramente bela, para preparar o caminho da redenção para criaturas que ainda nem existiam: a humanidade. Apocalipse revela uma verdade que deixa anjos perplexos. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, antes que Adão respirasse, antes que Eva fosse formada, antes que a serpente entrasse no Éden. Jesus já havia determinado morrer por pecadores que ainda seriam criados. A rebelião de Satanás não forçou Jesus a se tornar Salvador. Ela revelou que ele sempre foi Salvador. O plano de redenção não nasceu como resposta ao pecado. O pecado foi permitido como revelação do plano de redenção. Esta verdade transforma completamente nossa compreensão da guerra no céu. Não foi batalha desesperada entre forças iguais lutando pelo controle do universo. Foi demonstração orquestrada da diferença infinita entre Criador e criatura, preparando o cenário para a maior revelação de amor já vista. Jesus observou Lúcifer se corromper, sabendo que esta corrupção prepararia corações angelicais para compreender o milagre do perdão. Testemunhou a guerra, sabendo que esta guerra tornaria a paz da reconciliação ainda mais preciosa. Pronunciou sentença de banimento, sabendo que esta sentença magnificaria o convite de boas-vindas aos redimidos. Cada aspecto da rebelião serviria para destacar cada aspecto da redenção. O orgulho que destruiu Lúcifer ressaltaria a humildade que salvaria pecadores. A ambição que expulsou o querubim do céu contrastaria com o sacrifício que traria pecadores para casa. A rebelião que resultou em morte espiritual prepararia o caminho para a obediência, que resultaria em vida eterna. Jesus não apenas previu como Satanás tentaria corromper a humanidade, ele planejou como usaria essa tentativa para demonstrar amor incondicional. O mesmo adversário que seduziu anjos perfeitos no céu tentaria seduzir humanos imperfeitos na terra. E quando conseguisse, Jesus estaria pronto com uma solução que Satanás jamais poderia antecipar: assumir pessoalmente as consequências do pecado humano. A cruz não foi um plano substituto depois que a criação deu errado. A cruz foi plano A antes que qualquer criação existisse. Jesus permitiu que Satanás tentasse Adão, sabendo que ele mesmo seria o segundo Adão que venceria onde o primeiro falhou. Permitiu que o adversário trouxesse morte ao mundo, sabendo que ele traria vida abundante. Permitiu que o pecado entrasse na criação, sabendo que ele entraria na criação para remover o pecado. Cada vitória temporária de Satanás apenas preparava o palco para uma vitória eterna de Jesus. Esta perspectiva revela por que Jesus permaneceu no trono durante a rebelião celestial, em vez de descer para lutar pessoalmente. Sua verdadeira batalha contra Satanás aconteceria em outra dimensão completamente. Não através de força superior, mas através de amor superior. Miguel derrotou Satanás com espada angelical. Jesus o derrotaria com sacrifício divino. O arcanjo expulsou o adversário do céu através de poder militar. O Salvador o expulsaria da vida dos redimidos através de poder moral. A vitória de Miguel foi externa e temporária.
Satanás foi banido das cortes celestiais, mas manteve acesso como acusador. A vitória de Jesus seria interna e eterna. Satanás perderia para sempre qualquer direito legal sobre pecadores arrependidos. E quando finalmente chegou o momento da encarnação, Jesus desceu não como guerreiro conquistando inimigos, mas como cordeiro carregando pecados. Não para destruir Satanás através de julgamento imediato, mas para desarmá-lo através de perdão radical. A cruz foi a revelação final do plano que esteve oculto durante toda a rebelião celestial. Satanás pensou que havia vencido quando Jesus morreu. Descobriu que havia perdido para sempre quando Jesus ressuscitou. A morte que parecia derrota foi vitória definitiva. A fraqueza aparente foi poder absoluto. O sacrifício que parecia fim foi começo da restauração. Jesus planejou tudo desde o momento em que observou o primeiro pensamento rebelde nascer no coração de Lúcifer. A rebelião revelou a natureza autodestrutiva do pecado. A redenção revelaria a natureza transformadora do amor. A queda demonstrou o que acontece quando criaturas rejeitam o Criador. A salvação demonstraria o que acontece quando o Criador abraça as criaturas. E quando finalmente o adversário for lançado no lago de fogo, conforme prometido em Apocalipse, sua destruição final apenas coroará a vitória que Jesus conquistou quando permitiu que ele se rebelasse no princípio. O plano oculto durante toda a guerra celestial se tornará plano revelado na consumação de todas as coisas. Deus não apenas remove o mal do universo, ele transforma o mal em ocasião para demonstrar bem infinito. Satanás será derrotado não porque Deus é mais forte, mas porque Deus é mais amoroso. O adversário será destruído não através de ira divina, mas através de amor divino que torna a ira desnecessária para todos que a aceitam. Jesus permaneceu no trono durante a rebelião de Lúcifer, porque sabia que seu verdadeiro trono seria uma cruz. E da cruz, ele conquistaria uma vitória que nenhuma rebelião poderia reverter e nenhum adversário poderia desafiar. O Criador permitiu que sua criação mais perfeita se rebelasse para poder demonstrar que seu amor é mais forte que qualquer rebelião. Esta é a verdade que esteve oculta durante toda a guerra no céu. Jesus não estava apenas observando a origem do mal, ele estava orquestrando a revelação do bem. E você, que descobriu onde Jesus estava durante a rebelião de Lúcifer, agora conhece o segredo que anjos desejam compreender. O mesmo amor que permitiu a primeira queda é o amor que garante a restauração final. O plano oculto foi revelado, a vitória já foi conquistada, a guerra terminou antes mesmo de começar. Jesus venceu. Jesus não estava ausente durante a rebelião de Lúcifer. Ele não foi pego de surpresa pela guerra no céu. Ele não improvisou soluções para uma crise inesperada. Jesus estava exatamente onde sempre esteve, no controle absoluto de todas as coisas, criando o querubim que se tornaria seu adversário, testemunhando cada pensamento rebelde que nasceu no coração perfeito, sustentando o universo inteiro enquanto permitia que a justiça seguisse seu curso, pronunciando sentença final sobre aqueles que escolheram se rebelar e orquestrando um plano de redenção que transformaria a maior tragédia em vitória eterna. Tudo isso por amor a você. Porque o mesmo Jesus que permitiu a rebelião de Lúcifer para demonstrar a natureza autodestrutiva do pecado, é o Jesus que desceu à terra para demonstrar o poder transformador do amor. O mesmo Criador que viu sua obra-prima angelical se destruir, é o Salvador que morreu para que você pudesse ser recriado. A pergunta que ecoou através dos séculos não era apenas onde Jesus estava durante a rebelião de Lúcifer. A pergunta verdadeira é:
Onde Jesus está em sua vida hoje, Ele continua no trono, sustentando todas as coisas, incluindo você. Continua testemunhando cada luta, cada dor, cada momento de dúvida que você enfrenta. Continua exercendo sua autoridade suprema sobre todo adversário que tenta destruir sua paz. E continua executando o mesmo plano de amor que planejou antes da fundação do mundo. Redimir, restaurar e reconciliar você consigo mesmo. Se hoje você sente que se afastou dos caminhos de Deus, se carrega o peso da culpa ou da vergonha, se enfrenta batalhas que parecem maiores que suas forças, lembre-se, o mesmo Jesus que derrotou Satanás na guerra celestial já conquistou a vitória sobre todo o mal em sua vida. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Cristo, se já conhece o poder transformador deste amor que venceu a maior rebelião da história, comente amém para que esta mensagem seja divulgada para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam descobrir onde Jesus estava quando tudo parecia perdido. Porque a mesma vitória que Jesus conquistou sobre Lúcifer, Ele quer conquistar em sua vida hoje. Até a próxima.